Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui, num frio danado, tá saindo até fumacinha da minha boca, mas vamos esquentar as coisas falando de Boruto. Sim, eu fiquei 4 semanas sem falar de Boruto por conta de Anime Friends e outros projetos, né, outros vídeos que eu lancei. Vocês viram que nessas semanas aí saiu um monte de vídeo diferente, então eu tava trabalhando neles, né. Então eu peguei esses 4 últimos episódios que saiu e eu vi todos, eu fiz uma listagem aí dos itens mais importantes pra falar sobre eles e de uma maneira geral, antes do pessoal começar a brigar, falar que eu sou hater, e isso daqui, isso ali. Gente, calma lá. Se você não gosta das minhas análises e acha que o que eu falo é tudo groselha e baboseira, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês assistirem e entenderem um pouquinho melhor o que é dar opinião na internet. E sim, os vídeos de Boruto eu vou dar minha opinião, a minha análise, a minha leitura sobre a obra. Não vou fazer apenas um resumo do episódio, porque não faz sentido eu fazer um resumo de um episódio que vocês já acabaram de ver. Então eu vou pegar os episódios e dar a minha opinião sobre alguns elementos. E vamos começar com o episódio 13. Mas antes, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva. Tem o botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Tem outros vídeos também aqui no card, então vai lá, clica e descubra mais coisas aqui que a gente faz. E no episódio 13, nós começamos a descobrir um pouco mais sobre esses planos malignos que estava rolando ainda sobre algumas pessoas que ainda restavam da raiz, ou melhor dizendo, da fundação da Anbu. Raiz, fundação, eu acho que é a mesma coisa. O projeto é chamado de Genzo Tennou e ele consiste em fazer alguns experimentos com as células do Hashirama e usar isso para fazer armas. E o pai da Sumire era o cabeça desse projeto e colocou esse tipo de jutsu na garota. E por isso ela tem a habilidade de invocar o Nue. E também todos os ataques de roubo de chakra foi por conta dela. Outra coisa também que eu acho muito interessante que a gente acabou descobrindo é que eles acabaram varrendo muitos problemas que a Anbu Raiz tinha para baixo do tapete. Isso foi para proteger todos que eram da fundação, porque qualquer probleminha depois do Danzou, eles poderiam ser caçados. E por isso eles mantiveram em sigilo muita coisa que o Danzou fez para não causar mais revoltas. Eu achei até que bem interessante e bem inteligente essa jogada. Que inclusive eu gostaria sim de ver mais sobre isso. O Danzou era um monstro, o Danzou sabia de muita coisa e ele fez muita coisa. A fundação da Anbu era um serviço secreto que tinha muita informação. E é um elemento, é um mundo não explorado em Naruto que pode ser agora aberto, trazendo mais conflitos, mais conceitos, mais coisas por causa do Danzou. Eles já pegaram esse jutsu proibido, e eu achei muito legal explorarem isso. Tanto que esse acontecimento já ligou diretamente ao Sai, que ele se sente responsável, que ele se sente preocupado por todos esses acontecimentos. Ele não quer que ninguém mais seja como ele. E é algo muito interessante que pode sim ser explorado agora. No mesmo episódio ainda tivemos a evocação do Nue e como eles resolveram esse problema. Eu achei interessante deles usarem todo o time, uma formação para resolver aquele problema, para conter o Nue, para fazer uma barreira, algo que faz todo sentido. Existem vários e vários ninjas treinados. O que não me convenceu em absolutamente nada e tirou até um bom senso de perigo é o que falaram ali, que o Naruto não poderia resolver o problema porque aquele negócio absorvia chakra. E a gente já sabe que teve muitos outros problemas muito maiores que o Nue que também absorviam chakra, que infelizmente é um problema de progressão de poder que Boruto vai enfrentar daqui pra frente. Nenhum problema que for igual ou menor que o Madara ou a Kaguya vai ser de fato impactante ou vai convencer na sua carga pesada. Imagina como se você tivesse em um RPG, se você é um level 70 e vir um bicho de level 30 pra cima de você, não vai ser um perigo. Você não vai ter nenhum problema com ele. E é basicamente a mesma coisa. Vamos imaginar que o Naruto tá no level 80 e o Nue está no level 50. Pra ele não deveria ser nenhum problema, mas a gente acaba aceitando. E eu também gostei como o Boruto foi inserido nesse problema. Ele não poderia lutar diretamente contra Nue, então ele tentou resolver esse problema indo atrás da Sumire, que era o ponto focal desse problema. E claro que ele já deixou o seu discurso no ar, falando que vai salvar tanto a vila quanto a Sumire. Foi quando o Mitsuki falou se ele vai escolher um ou outro, e ele falou que vai salvar os dois. Afinal, estamos falando de Naruto. Ou melhor dizendo, Boruto. Ah, é verdade, né? E fica óbvio também que a Sumire está lutando por conta da carga que o pai dela deu pra ela. Ele jogou uma responsabilidade em cima dela falando que, ó, você vai se vingar de algo que eu não consegui me vingar. Você vai destruir um sistema que eu não consegui. Apesar de ser bem batido, faz todo sentido com a temática de Boruto.
Pelo menos no primeiro arco, e pelo menos nesses últimos diálogos que a gente anda vendo. Afinal, no episódio passado, o Boruto e o Mitsuki falaram sobre a mesma coisa, sobre eles serem o legado dos seus pais, deles escolherem ou não seguir os passos deles. E pasmem, eu achei esse episódio de produção acima da média do que ele estava mostrando até então. Que eu já vou adiantando outra coisa também, o episódio 13, 14 e 15 foram muito acima da média em produção geral de Boruto. Foi os episódios que eu realmente achei muito melhor produzido em questão de animação, direção, trilha sonora, arte, tudo. Eles acertaram muito bem. Por fim, eles acabam indo para uma outra dimensão e nós vamos pro episódio 14 agora, que é uma espécie de dimensão paralela pelo que deu a entender ali. E a primeira coisa interessante desse episódio é a luta do Mitsuki e do Boruto com o Inoue. Foi uma boa luta. O Boruto usando aquelas cordas gigantescas, explosões e usando a cabeça para resolver esse problema foi algo bom. E quando eles conseguem finalmente encontrar a Sumire e tem o seu primeiro embate, também foi bem produzido. Tem uma hora que a Sumire está mirando com a kunai, atirando no Mitsuki, em uma câmera de primeira pessoa que eu falei, meu Deus, como assim? Que direção é essa? Que direção fenomenal! Eu gostei muito daquela batalha. E após esse primeiro embate, nós temos o quê? O quê? O quê? É claro, discurso no jutsu. E agora que vocês vão brigar comigo porque eu achei... Ok, eu achei que funcionou esse momento. Vamos lá, querendo ou não, ainda estamos em Naruto. E Naruto, o que é discurso no jutsu? O Naruto nunca de fato matou nenhum inimigo diretamente. Nenhum inimigo que ele já não tenha conversado antes e principalmente que não fosse amigo dele. E o Boruto fez a mesma coisa. Ele não ia matar a Sumire de jeito nenhum e nem deixar o Mitsuki fazendo isso. E o elo que ligava a Sumire em seu objetivo era extremamente fino. Um discurso no jutsu ali fazia todo sentido, porque ela não estava convicta do que ela queria fazer, ela estava em dúvidas, ainda mais depois de ter vivido tanto tempo de uma experiência boa lá na escola e com seus novos amigos, algo que ela nunca tinha experimentado antes. Ela sempre teve uma vida isolada, ela foi movida pelos princípios do seu pai, mas ela mesma nunca tinha parado para pensar em nada. E todo esse momento vivendo no calor das pessoas em volta dela, fez essa ligação de ódio dela ficar muito mais fina. E ver o Boruto não desistindo dela e não tentando matá-la, deu esse clique na cabeça dela que ela simplesmente quebrou por dentro, e isso também acabou quebrando o seu próprio jutsu, e deu a entender que o Inoue, ele pode sim ser movido através da raiva, mas se ele não é alimentado com raiva, ele não é um bicho perigoso. Depois desse conflito em específico, eu pensei em algumas coisas. Primeiro, o Boruto não vai sair da linha de Naruto. Eu tô falando no quesito de construção de conceito geral. Por mais que o Boruto queira ser diferente do seu pai em alguns aspectos e principalmente na sua construção, eu acho muito difícil a narrativa seguir esse mesmo pensamento, que querendo ou não vai acabar atrelando as mesmas fórmulas de Naruto em Boruto. Tanto em personagem, tanto em conceito de mundo. Porque vamos lá, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Naruto, na pele do Boruto, naquela situação, independente de qualquer momento da vida dele, não teria feito a mesma coisa? Não teria tentado dar a redenção pra Sumire em vez de tentar matá-la? Isso me fez pensar, por mais que Boruto tenta ser diferente do seu pai, ele talvez não seja tão diferente assim. Pelo menos em questões de princípios. Em questão de ação, pode ser, porque ele se mostrou diferente principalmente na luta. Mas em questões morais, em questões de construção de personagem, talvez não tanto. Isso eu não vejo como algo ruim de forma alguma, porque ele vai manter uma coesão dentro da sua própria história, mostrando que Boruto sim é uma continuação direta de Naruto, em basicamente todos os seus aspectos. E isso até que é bom, porque imagina só se Boruto mudasse completamente todas as fórmulas e conceitos dentro daquele mundo. Teria uma jogada muito arriscada em vários aspectos. Então eles estão seguindo por uma linha muito mais segura, muito mais próxima do seu antecessor, que faz todo sentido. Então há de se esperar outros momentos assim como foram mostrados agora ao decorrer da sua história. E a última coisa interessante que eu vi nesse episódio 14 foi o modo que o Sai abordou a Sumire. Ele chegou de uma forma mansa falando, olha, a gente pode conversar, você tá bem, você tá legal, você quer um chazinho? E isso eu achei ótimo, esse pequeno detalhe, porque manteve a construção que o Sai queria dar até então. E é uma progressão do próprio Sai fazer isso. Quem imaginou que o Sai seria tão manso assim?
assim, né? O episódio 15, em linhas gerais, eu não tenho tanta coisa pra falar, mas ele foi um episódio também igualmente bom, porque a gente teve muito mais conceitos de Slice of Life e construção de personagens do que de fato a trama indo pra algum lugar. Porque todo mundo começou a puxar os seus laços com a Sumire e a importância dela naquele lugar. Todos ficaram apreensivos, todos queriam que ela voltasse e muita gente não sabia o que tinha acontecido. Até a forma mais suave que o Boruto e o Mitsuki trataram essa situação foi algo muito bom. Tivemos até um dos primeiros diálogos que eu diria que foram mais decentes entre o Boruto e o Naruto. Por mais que o Boruto ainda tá um pouquinho cabeça dura, a gente viu uma certa progressão e isso é ótimo pra narrativa. Na segunda parte a gente teve um treinamento entre equipes que também foi muito bem conduzido. Tanto a direção de cena, a movimentação, a própria execução como um todo estava muito boa. E teve até uma insert song nova cantada que eu gostei também e corroborou pra fazer uma cena muito bem feita. O episódio em si acertou em basicamente todos os pontos, tanto em construção de personagens, diálogos e até as cenas de batalha. Eu quero realmente ver muito mais episódios como esses episódios 13, 14 e 15. No final do episódio a gente vê o Sasuke falando sobre esse jutsu, né, que o Danzo deixou, falando que ele é um jutsu de tempo e espaço e que provavelmente vai mirar agora pra onde a narrativa vai ir, porque agora muitas peças começaram a se encaixar, coisas de fato que eu estava cobrando da obra, dar um rumo ideológico, um rumo de roteiro, pra onde esse negócio vai. A gente vai ficar vendo Slice of Life mal feito por vários e vários episódios? A gente vai ver apenas os Boruto e seu torninho do barulho, vivendo altas confusões? Será que vai ser isso? E não, existe um plot muito mais elevado dentro da obra, que agora o mundo de Naruto vai ser expandido para mexer com tempo e espaço, mexer com dimensões paralelas. E outra coisa que eu achei muito interessante é que eles falaram sobre o conceito da Kaguya, pelo menos de forma bem geral, que dando a entender que ela usou o mundo de Naruto para plantar a semente do chakra e depois fazer a colheita, deixar essa flor do chakra germinar e depois essa raça dela ir lá e colher. Eu não sei se isso já estava óbvio para muita gente, mas eu acabei ligando os pontos nesse episódio. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, a gente vai pro episódio 16. E esse... velho, é sério isso? Eu sei que eles quiseram fazer um episódio mais focado no Iwabe e no Denki, e até que funcionou. Só que o roteiro desse episódio foi muito bobo. Os diálogos foram extremamente positivos, tudo estava ficando óbvio demais, e a conclusão que eles deram pro episódio foi, no mínimo, estranha. Em linhas gerais, o Denki tem problema com ninjutsu, onde ele não conseguia canalizar chakra no pé pra fazer subida em parede. E o Iwabe tem problemas com testes de conhecimento, ele não é muito lá inteligente, ele é o cara da porrada. Então no episódio eles criaram um pequeno atritinho entre os dois, eles se separaram, tentaram progredir nos seus problemas individualmente e viram que não deu certo. Por um acaso eles conseguiram se juntar e um viu que conseguia suprir o problema do outro, e fizeram uma resolução onde eles aplicam tudo que eles tinham aprendido um com o outro. Isso é um roteiro extremamente simples, de fato, só que a execução foi estranha, porque eles precisavam entrar dentro de um incêndio, porque o Iwabe parou numa caixa de luz para consertar os spinners. Spinners? Eu esqueci o nome daquele bagulho que joga água. Simbolicamente aquilo é tudo muito bonito, mas se você começar a parar para pensar um pouco mais de uma forma lógica sobre aquilo que estava sendo construído, é meio estranho. Primeiro, a gente já tá no mundo ninja. Teoricamente, no mundo ninja, se aparecer um incêndio, é 1 minuto para aparecer um ninja bombeiro e resolver o problema. E eles demoraram um baita de um tempo. Tanto que os ninjas bombeiros apareceram só no final. E sério que ele aplicou os conhecimentos dele numa caixa de luz? Numa caixa de força? Sinceramente, era pra todo mundo ter virado frango a passarinho ali dentro. E outra, precisa ficar colocando Boruto em todo santo diálogo. Quando os dois estavam começando a combinar de se ajudar, um suprir a dificuldade do outro, eles pronunciaram Boruto naquele diálogo umas 500 vezes. Era o momento de construção do Iwabe e do Denki. Não precisa ficar falando do Boruto. O problema de alguns Battle Shonens e que de vez em quando eles fazem aqui é ficar colocando o protagonista como o centro do pedestal, sendo o símbolo sagrado daquele enredo.
E isso é chato. Isso deixa os personagens secundários mais secundários ainda e apenas como recurso de roteiro, porque basicamente ele vive e idolatra apenas o protagonista. Eu posso dar vários exemplos de outros animes que fazem a mesma coisa, como por exemplo, Dungeon Ideai. Quem assistiu Sword Art Online sabe do que eu tô falando. Todo mundo idolatra o Bell porque ele matou um minotauro. Isso é um recurso que enche o saco. Por fim, eles conseguiram passar no teste porque eles aplicaram os conhecimentos que eles estavam com muita dificuldade em adquirir na parte mais prática possível, em um problema real. E sério, quem foi o estagiário que escreveu esse episódio? Foi muito fraco. Depois de episódio 13, 14 e 15 muito bem feito, aquilo pra mim foi quase um filler. Por fim, em linhas gerais, eu vi uma crescente muito grande nesses últimos 4 episódios. Tirando o 16, porque o episódio 16 foi dolorido. Mas o episódio 13, 14 e 15 foram ótimos. Foram a melhor sequência de episódios até então. Foram os episódios mais objetivos, que mostraram muito mais qualidade da obra e do enredo, e dando um foco pra narrativa se desenvolver pra algum lugar, mostrando que eles tem conteúdo e tem uma história pra ser contada aqui, que liga também conceitos antigos de Naruto. Agora a única dúvida que eu tenho é como eles vão conseguir manter esse conceito da nova geração, mas ainda trazendo toda a carga de problemas em cima dos personagens antigos. Pra mim, particularmente, eu acho muito mais interessante manter os personagens antigos ativos, mostrar que eles são de suma importância para aquele mundo e apenas deixar a nova geração crescendo ao seu tempo. Isso é um timing que eu estou de olho a todo momento e eu espero que de fato eles deem um bom desenvolvimento nisso. E a última observação minha que eu queria fazer era um novo encerramento que eu achei muito melhor, tanto de música, animação e tudo mais. Que eles pegaram nesse encerramento para falar da origem da Sarada, que teve uma pequena parte do mangá falando da origem dela. Eu achei muito bacana, uma sacada muito bem feita e mais um ponto positivo. E viu, minha gente, eu gosto de Boruto, eu gosto de Naruto, só que quando existem falhas, defeitos, erros e algumas coisas que não encaixam, eu trago aqui pra vocês, eu trago pra discussão. Quando é algo que aparece que eu gosto, é claro que eu vou dar créditos. É a forma mais sincera, honesta e genuína de eu dar as minhas opiniões pra vocês. Não adianta fazer um vídeo só resumindo tudo que aconteceu, só falando bem, falando que Boruto é foda, falando que Boruto é o melhor anime que já foi feito até hoje. Não é bem assim. Quando tiver acertos, eu vou falar. Quando tiver erros, eu também vou falar. Pra quem é fã da série e fica bravo comigo quando aponta um erro, eu não estou te ofendendo. Eu não tenho absolutamente nada contra você, meu querido. Eu estou falando que a obra deslizou naquele ponto. E por que eu faço isso? Pra gente entender melhor a própria narrativa de Boruto. Porque é muito construtivo você entender os acertos e os erros. Isso te faz uma pessoa muito melhor. E agora que você já é uma pessoa melhor, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo nosso. Siga também a gente nas redes sociais que está aqui na descrição e eu vou indo nessa. Então, bom anime e até o próximo vídeo.